O Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 15, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 21. Mateus 15, 21. Diz assim o texto: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Se bem que ela não clamava desse jeito, quem está falando sou eu, né? Gostaria que o meu irmão, com voz bem forte, lesse esse versículo de novo, por favor. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Muito bem. Ô Marcos, vê para mim o decante da Inquisição. Eu acho que eu estou falando. Aleluia. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Como é que ele disse, irmã? Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, mas desta vez suplicamos por graça e misericórdia. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Precisamos ser confrontados, confortados e consolados por Ti. Precisamos compreender a Tua palavra. Precisamos aplicar e precisamos de poder para obedecer. Então ajuda-nos nisso, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, para que cresçamos e sejamos totalmente libertos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Assentados. Hoje é Dia das Mães e nossas mães são pessoas espetaculares, gente que Deus colocou na nossa vida para nos abençoar, e elas desenvolvem alguns dispositivos, não é? Que nos ajudam a crescer, nos ajudaram a crescer, a nos formar, a ser quem nós somos. Coisas do tipo: se eu te pegar, você vai rir, não é? Quando seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. E aí, tantas outras coisas. Apontaria no lançamento de Havaiana, né, em direção a nós, né? Deus vai dando coisas extraordinárias para as mães, que vai nos ajudando a crescer, a desenvolver, a sermos quem nós somos. Quão importante é para nós a vida das nossas mães. Hoje é Dia das Mães. Queria falar com toda a igreja, com todas as pessoas que estão nos acompanhando à distância, com outros que vão acompanhar pela postagem do vídeo depois. E queria falar de algumas situações que Deus coloca na nossa vida, e sobre uma arma, um dispositivo, uma arma infalível, não é, que Deus deu para as mães, que é a oração. Certa feita, Mônica de Hipona procurou o seu bispo, e ela estava muito aflita por causa de Agostinho. Agostinho, filho de Mônica de Hipona, era um herege, era um homem promíscuo que não queria saber de Deus. E Mônica de Hipona procura o seu bispo e diz a ele: Olha, eu gostaria que você falasse com meu filho, porque eu já tentei de tudo, e eu tenho orado por ele, eu tenho chorado por ele, eu tenho
buscado a Deus em favor do meu filho. Eu gostaria muito que meu filho fosse salvo. E conhecendo Agostinho, o bispo disse: esse menino não tem mais jeito, ele não tem o que eu possa falar para ele, não tem o que eu possa dizer a ele. Mas vendo a aflição daquela mãe, vendo o tanto que Mônica orava por Agostinho, o bispo diz assim para ela: vai e viva em paz, pois é impossível que possa oferecer um filho de tantas lágrimas. Então, aquele bispo, ele sabia que não havia nada que ele pudesse dizer para que Agostinho mudasse o seu caminho e a sua forma de viver, mas ele sabia que Agostinho não se perderia por causa das lágrimas de sua mãe. Então ele disse a Mônica assim: não fique preocupado, pode ir e viver em paz, porque um filho de tantas lágrimas não pode se perder. De fato, Agostinho se converte. Inclusive, esse trecho é tirado de uma das suas confissões, e Agostinho se torna um dos maiores teólogos da história da cristandade. Não é? A igreja romana chama de Santo Agostinho, um homem que teve experiências extraordinárias com Deus. Também temos um relato sobre Susana Wesley. Susana Wesley, quando criança, orava para que Deus a usasse para acender uma luz espiritual na Inglaterra que pudesse se espalhar por todo o mundo. Deus respondeu a oração dessa moça, dessa criança, e não da forma que ela imaginava, mas Deus a chamou para servir como mãe, e seria o seu filho John, ministro anglicano ordenado, que experimentaria um despertar espiritual e daria início ao movimento metodista. E o seu filho Charles, também ministro anglicano, daria à igreja mais de 9.000 hinos inspiradores. Susana Wesley teve 19 filhos. Uma vez por semana ela sentava com cada um deles, passava 2 horas falando com Jesus, pessoalmente, com cada filho, uma vez por semana. Todos os dias passava 2 horas em oração. E na casa dela, a lei era muito rígida. Susana Wesley, ela, mãe de Charles e John Wesley, os criadores do metodismo, então uma mulher muito metódica. Se você ler a história de Susana Wesley, é muito inspirador. Então nós já vimos nessa introdução aqui que a oração é a arma infalível das mães. As mães, elas possuem muitos recursos. Às vezes um agrado, às vezes um carinho, às vezes uma ameaça, às vezes um castigo. Mas tem uma arma que as mães possuem, que é a oração. A oração é a arma infalível das mães. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala e nos mostra e nos ensina como uma mãe determinada pôde ameaçar a vida, pôde abençoar a vida da sua filha, que estava possessa pelo diabo. Nós não sabemos o nome dessa moça ou dessa menina, não sabemos nem a idade dessa moça ou essa menina teria, mas sabemos que de alguma forma essa menina foi endemoniada. Ela ficou possessa pelo demônio. O diabo entrou na vida da filha dela. Jesus não estava em Israel. O texto que você lê todo o capítulo 14, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, Jesus, em determinado momento do seu ministério, ele fica meio cansado, ele fica fisicamente exausto, e a dinâmica do ministério de Jesus era muito intensa. Jesus tinha muito pouco tempo para fazer o que ele tinha que fazer, e ele estava ministrando às multidões, estava pregando, estava curando. Mas ele resolve se retirar de Israel, porque a oposição religiosa também já estava muito intensa contra ele. E ele resolve se retirar para os lados de Tiro e de Sidom. E ele vai para fora de sua própria terra para ter um momento a sós com seus discípulos. Como se ele tivesse ido para um lugar mais afastado, onde ele não era tão conhecido, aonde a religião não poderia alcançá-lo, para ter um momento com os seus discípulos. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, essa mesma história é contada, diz que ele estava numa casa, ou talvez hospedado, talvez num lugar onde ele tivesse alugado para estar com os seus discípulos, ou um lugar emprestado. Mas o texto em questão do Evangelho de Mateus diz que eles estavam andando, e nesse lugar distante, nesse lugar estranho, fora da sua pátria, fora da sua terra, alguém reconhece quem é Jesus. E essa pessoa que reconhece quem é Jesus é uma mãe de uma filha, que por algum motivo, não sabemos qual, estava endemoniada.
Não sabemos se essa mulher conhecia o Deus de Israel. Não sabemos se porventura ela era uma prosélita ou era uma mulher piedosa. Não sabemos de que família ela era. É fato que ela era estrangeira, ela não era israelita. Mas, vendo a situação da sua filha, vendo a miséria em que aquela moça ou aquela criança se encontrava, ela resolve ir até Jesus. Mesmo sabendo que ela não era judia, que ela não tinha o direito de se aproximar de Jesus, uma porque não era judia e outra porque era mulher. Mulheres não conversavam com homens em público, não é? Tanto que quando Jesus está conversando com uma mulher samaritana no poço de Jacó, e os discípulos chegam e veem aquela cena, eles ficam admirados de ver Jesus conversando com uma mulher. Não era nada comum isso. Mas essa mulher, ela vê essa situação e ela resolve ir até Jesus. E nesse Dia das Mães, nós vamos buscar na história dessa mulher, uma mulher de fé, algumas lições sobre como as mães de hoje podem lutar para livrar os seus filhos da escravidão de Satanás. Porque o diabo que entrou naquela menina há mais de 2000 anos atrás é o mesmo diabo que tenta tragar os nossos filhos no dia de hoje. O inferno para onde o diabo queria levar aquela moça é o mesmo inferno para onde ele quer levar os nossos filhos hoje. Ele continua tentando da mesma forma tragar nossos filhos, tragar nossas famílias, destruir os nossos lares, destruir a igreja e destruir a sociedade. A família é o pilar máximo da sociedade. Toda a sociedade está estabelecida sobre o pilar da família. As famílias, elas se reproduzem através das crianças. Então, se Satanás ele conseguir entrar na mente das crianças, ele conseguir possuir as crianças, afastar as crianças do propósito de Deus, essas crianças endemoniadas, elas estarão formando lares desestruturados. Esses lares desestruturados terão igrejas doentes. Igrejas doentes não farão diferença na sociedade, e a sociedade vai ficar cada vez pior. Então, infiltrar na vida das crianças, infiltrar na vida dos jovens, dos adolescentes, é a estratégia que Satanás usou naquele momento, estava usando naquele momento histórico, naquela situação e usa ainda hoje. Por isso é importante ficarmos muito atentos, porque o diabo é muito sutil, muito inteligente, muito ardiloso. E ele quer, através dos smartphones, através da internet, através da televisão, nas escolas, nos ambientes culturais, e cada vez mais infiltrando as suas ideias e afastando as pessoas de Deus, a ponto que as pessoas estejam totalmente vazias do Senhor e plenamente endemoniadas. É o que estava acontecendo com aquela moça. E é o que pode acontecer com os nossos filhos. E as mães precisam estar muito atentas, não só as mães, mas os pais, toda a família, toda a igreja. Mas esse texto diz especificamente das mães, sobre como mães podem lutar para livrar os seus filhos das mãos de Satanás. E a gente vai olhando para esse texto e vendo que essa mãe, ela se dispõe, ela decide lutar pela sua filha. Ela decide lutar pela libertação daquela menina. Ela decide lutar para que aquela menina seja liberta daquela possessão maligna. Ela sabe que alguma coisa não está bem com aquela filha e ela sabe o que é, aquela filha está endemoniada. O problema daquela menina não era uma enfermidade, ela sabia que não era enfermidade, ela sabia que não era um problema emocional, ela sabia que o problema não era psicológico, ela sabia que a situação daquela filha não era falta de dinheiro, ela não estava traumatizada, aquela menina estava endemoniada, era coisa espiritual. E aquela mãe, ela recorre, ela vai atrás da solução do problema da sua filha. E ela vai até Jesus. E para resolver o problema da sua filha, aquela mulher, ela luta contra a cultura. O amor da mãe por aquela filha era tão grande que ela não se importou que as mulheres não deveriam andar correndo e gritando pela rua. Ela não se importou que as mulheres não deveriam se dirigir a líderes religiosos ou a homens em público. Ela não se importa com o que as pessoas vão achar, com o que vão pensar. Ela não se importa como aquilo vai parecer diante da sociedade, mas o amor dela está acima de todas as coisas. O amor que ela sente por sua filha é imensurável, é incondicional, e ela
ser punido de alguma forma, ou talvez até apedrejado, por estar tendo tal comportamento. Mas o amor que aquela mãe sente pela filha leva ela a enfrentar qualquer problema cultural para que ela possa resolver o problema da filha. O verso 23 ao verso 26, por exemplo, os versos 21 e 22, ela lutando contra a cultura e demonstrando amor. E vemos no verso 23 até o verso 26, ela lutando contra a religiosidade, demonstrando fé em Cristo. Ela começa a correr atrás de Jesus, e ela começa a gritar: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela rompe a fé, ela rompe com a religiosidade, ela rompe com o protocolo religioso. Judeus e gentios não se misturavam, judeus e gentios não se falavam. Jesus era um mestre judeu, ela não deveria se aproximar do mestre judeu. Os judeus e os gentios não se misturavam de forma alguma, eles tinham verdadeira aversão aos gentios. Mas aquela mulher, ela demonstra que Jesus é filho de Davi, que Jesus é Senhor, e ela começa a clamar, ela começa a gritar, ela fala: tem compaixão de mim. E ela não grita uma só vez, porque o texto diz que os discípulos de Jesus estavam andando e ela vinha andando atrás e gritando. Então ela grita uma vez, Jesus não ouve, ela grita outra vez, Jesus não ouve, a ponto dos discípulos ficarem incomodados com aquilo e falam: Senhor, manda você para ir embora, está incomodando, está ficando chato, está ficando feio, todo mundo olhando para a gente. E Jesus não responde. E ela continua gritando, e ela continua falando, e ela continua insistindo. E diante dessa não resposta de Jesus, ela consegue de alguma forma alcançar Jesus. Dá um empurrão no Pedro para lá, dá um safanão no João para o outro lado, e chega diante do Senhor. E Jesus olha para ela e ela fala assim: Senhor, me socorre. E aí Jesus fala assim: eu não posso pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. É importante nós frisarmos aqui nesse texto que Jesus não fala cães, Jesus fala cachorrinhos. Porque o texto que a Bíblia usa para cães é diferente de cachorrinhos. Quando a Bíblia fala em cães, está falando de animais que eram quase selvagens. Eram os cães que viviam pelas ruas, sem dono, revirando lixo, comendo carniça e atacavam as pessoas, eram animais ferozes até. Mas os cachorrinhos aqui a gente está falando dos pets. Os cachorrinhos domesticados, aqueles que vivem dentro da casa. E que Jesus fala assim: os cachorrinhos eles podem até ficar perto, mas eles não se alimentam do alimento dos filhos. No texto do Evangelho de Marcos, Jesus diz assim: deixe que os filhos se fartem antes que os cachorrinhos se alimentem. Aquela mulher, ela se põe numa situação de ser absolutamente rejeitada por Jesus. Ela demonstra uma fé tão grande em Cristo que ela está disposta a romper com todos os protocolos religiosos. E ela chega diante do Mestre e ela clama por misericórdia. E quando Jesus fala que ele veio para as ovelhas perdidas, mas da casa de Israel, e fala para aquela mulher que não é legal pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos, mesmo ela demonstrando que ela acreditava que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o ungido, era o Messias. Então aquela mulher tem uma terceira atitude, que é lutar contra o próprio orgulho. Ela luta contra a cultura, demonstra amor pela sua filha. Ela luta contra a religiosidade, demonstrando fé em Jesus. E ela luta contra o próprio orgulho, agora versos 27 e 28, demonstrando humildade e submissão à vontade de Deus. Porque quando Jesus diz isso, ela fala assim: eu sei, Senhor, eu sei que eu não deveria estar aqui. Eu sei que eu não tenho direito de dirigir ao Senhor. Eu sei que é muito feio o que eu estou fazendo, gritando na rua desse jeito. Mulheres não fazem isso. Senhor, eu sei que a religião do Senhor é diferente da minha. E eu sei que
gentios para vocês, como se fossem cães. O Senhor acaba de dizer, de me comparar com um cachorrinho. Ela falou assim, mas na casa dos ricos, as crianças comem e não tem guardanapo. As crianças limpam a boca quando acabam de comer com um miolo de pão. E esses miolos de pães, quando são usados como guardanapo, são jogados fora, são descartados, os cachorrinhos comem. Então, se uma migalha quer da sua mesa, para mim é suficiente. Se uma migalha cair na mesa do Senhor hoje, a minha vida muda. Eu estou aqui pela minha filha, e se uma migalha que sequer que o Senhor me der, a vida da minha vida, a vida da minha filha pode mudar. Então, eu não estou aqui para exigir nada do Senhor. Eu sei que eu não tenho direito, eu nem deveria estar aqui. Mas se uma migalha da sua mesa cair na minha vida, ela se submete à vontade de Deus. Ela não exige nada. Ela não se impõe. Fico imaginando um pastor falando o que Jesus disse para essa mulher, para uma pessoa nos dias de hoje. Dizendo assim, olha, eu não tenho tempo para perder com quem não é da minha igreja. Talvez eu ouvisse assim, isso é pastor, coisa nenhuma, onde já se viu uma situação dessa. Que falta de compaixão. Porque Jesus tem umas tiradas assim interessantes. Quando as pessoas querem reconhecê-lo, eles dão um chega para lá. Não é? Imagina só, a pessoa ia pegar o vídeo de Jesus falando isso e ia pôr lá na rede social. Olha aqui, ó, quem está dizendo que é o Filho de Deus. Pessoas chegam para Jesus, Senhor, eu vou andar com você. Jesus fala assim, rapaz, eu não tenho nenhum namorado, você acha que vai andar comigo? Por que você quer vir atrás de mim? Outro chega para Jesus e fala assim, Senhor, manda o meu irmão repartir herança comigo. Você quem falou para você que eu sou juiz e reparte herança? Os discípulos chegam assim, Jesus, o Senhor é muito duro, o Senhor acabou de falar que o povo está andando atrás do Senhor por causa de comida, está indo embora. Jesus fala assim, vão também. Essa mulher chega desesperada, imagina uma falta de sensibilidade. Aquele que os liberais principalmente chamam de mestre da sensibilidade, Jesus, simplesmente olha para aquela mulher e fala assim, mulher, eu não tenho tempo para você. Eu não vou deixar de servir os meus filhos para perder tempo contigo. E ela, Senhor, não precisa perder tempo comigo não, se uma migalha cair já vai ser mais do que suficiente. Uma mulher que demonstra humildade e submissão à vontade de Deus. Uma mulher que não quer ser mais do que era. Não tem ambição de conquistar nada além daquilo que está necessitando, mas se submete humildemente à vontade de Deus. E aí essa história tem algumas lições para nos ensinar. Ensinar às mães. Essa palavra é uma palavra especial para as mães dessa noite. Serve para todos nós. Mas eu estou me dirigindo hoje especialmente às mães, os aqui presentes e às distantes. E a primeira lição que eu gostaria que esse texto gravasse no coração de cada mãe nessa noite é que o mundo está culturalmente organizado para transformar nossos filhos em escravos de Satanás. Mas apesar disso, o mundo não pode vencer as orações incessantes de uma mãe que ama. O mundo está culturalmente, politicamente, socialmente, economicamente organizado, orquestrado, encaixadinho para transformar cada um dos nossos filhos em escravos do diabo. O mundo jaz uma lenda, irmãos. O mundo lá fora não quer que os nossos filhos sejam servos de Deus, sejam missionários, sejam pregadores da palavra de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, jovens que vão transformar a nossa nação pelo poder do Espírito. O mundo lá fora não quer isso. O mundo está totalmente organizado para transformar os nossos filhos em escravos de Satanás. É isso que o mundo deseja. Mas apesar disso, o mundo não pode
vencer as orações e as intercessões de uma mãe que ama. Então, irmãos, amem seus filhos, orem por seus filhos, intercedam por seus filhos, clamem por seus filhos, incondicionalmente, todos os dias, todos os momentos. Eu não tenho ideia, eu não tenho dúvida de que as orações da minha mãe me mantêm de pé. Eu sei que ela ora por mim. Antes da minha mãe, minha avó orava por mim. E essas orações fazem diferença na nossa vida. Irmãs dessa igreja que tem consideração como mães também oram por mim. E eu sei que isso faz a diferença, porque eu sei que o mundo lá fora quer me derrubar. Eu sei que o diabo está constantemente querendo me destruir, mas eu sei que essas orações me mantêm de pé, fazem toda a diferença na minha vida. Então não importa o quanto o Satanás se levante, não importa o quanto o inferno se levante, não importa o quanto os demônios do diabo colocam para perseguir os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Se cada mãe aqui colocar o joelho no chão e orar, nada pode contra a oração da mãe. A arma infalível de toda mãe é a oração. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos desse texto, que as mães podem levar para casa a partir desse texto. Não deixe que o mundo tome a sua família e seus filhos já sabem, eles são do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Nós precisamos crer nisso e não admitir coisa diferente. Aquela mãe, ela amou a sua filha de forma incondicional e ela foi atrás de Jesus, que ela não se conformou da filha dela viver endemoniada. Irmãos, a gente não pode se conformar. O diabo querer tirar os nossos filhos da presença de Deus. Não podemos nos conformar com isso. A segunda lição que esse texto traz para as mães é que as mães que oram apresentam seus filhos pessoalmente diante de Cristo, influenciando-os com sua fé. Como eu disse aqui, as orações da minha mãe são bênçãos na minha vida até hoje. Mas eu me lembro de muitas e muitas vezes, sentado no sofá, eu me lendo a Bíblia, contando histórias para mim. O primeiro curso de teologia que eu fiz foi com a minha mãe, aprendendo as histórias bíblicas de José, de Jacó, de Abraão, de Davi, de Sansão, de Gideão, de Jefté, tantas outras histórias. Porque as mães que oram, as mães que oram por seus filhos, que oram com seus filhos, apresentam os filhos pessoalmente diante de Deus. Porque essas mães, elas levam os filhos até Cristo e levam Cristo até Deus. Essa mãe, ela foi até Jesus para apresentar a sua filha. Jesus já conhecia muitas crianças, Jesus já tinha conhecido muitas pessoas, já tinha chamado os seus discípulos, mas Jesus ainda não conhecia a filha daquela mulher. Jesus já tinha ouvido falar de muitas histórias, Jesus já tinha ouvido contar de muita gente, mas a filha dela Jesus não havia ouvido falar ainda. Jesus, sendo Deus, sendo totalmente onisciente, conhecendo todas as coisas, sabia daquela vida daquela menina, sabia onde aquela menina estava, mas a sua mãe ainda não tinha apresentado ela pessoalmente a Deus. Jesus conhece os nossos filhos, irmãos, amém? Jesus sabe quem são os nossos filhos e sabe onde eles estão. Mas nós precisamos apresentar os nossos filhos ao Senhor. Precisamos chegar para o Senhor e dizer: esse aqui é o meu filho. Senhor, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia do meu filho. Eu preciso que o Senhor vá ao encontro da necessidade do meu filho. Eu preciso que o Senhor livre o meu filho da mão do diabo. E a oração tem que ser certa também. Porque às vezes a gente ora por um filho por coisa que o filho não precisa. Teve uma mãe que chegou para o pastor e falou assim: pastor, olha aqui a foto do meu filho, gostaria que o senhor orasse por ele. Eu queria que ele arrumasse uma moça boa para casar. E o pastor falou assim: irmão, mas eu não tenho teu filho aqui na igreja, ele é crente? Não, pastor, ele não é crente, não, mas eu queria que ele tivesse um bom casamento. Disse: irmão, primeiro ele tem que orar para se converter, porque a oração primeira é essa. Então, a gente ora para que os nossos filhos tenham um bom emprego, tenham uma boa casa, um bom carro, um bom casamento, sucesso profissional, tenham dinheiro. Isso tudo é bom, mas primeiro eles precisam ser salvos. Porque se o filho nosso for pobre a vida inteira, mas amar Jesus e for para o céu, ele é a pessoa mais rica do universo.
pessoa mais bem sucedida da história. Nossos filhos não precisam de casa, não precisam de carro, não precisam de dinheiro. Nossos filhos precisam de Jesus. Nossos filhos precisam amar Jesus. E aquela mãe, ela vai até Jesus para pedir não outra coisa a não ser a libertação da filha dela. Ela fala assim: eu estou aqui porque a minha filha precisa ser liberta. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Tem um monte de gente endemoniada no mundo, mas eu estou aqui para orar pela minha filha. Eu estou aqui para apresentar a minha filha diante do Senhor. A minha filha precisa do Senhor. Mães que oram, apresentem seus filhos individualmente, pessoalmente a Cristo. Apresenta pelo nome. A gripe pegou essa semana de novo. Estou quase sem ideia. Você também, né? Falando oi pro pastor. Oi? Tá falando oi pro pastor. Mães que oram, apresentam seus filhos pessoalmente diante de Cristo. Aquela mulher sabia que Jesus já conhecia muita gente, mas Jesus precisava conhecer a filha dela. Jesus precisava socorrer a filha dela. Não importava para ela se Jesus já tinha curado muita gente. Não importava para ela se Jesus já tinha multiplicado pães e peixes. Não importava para ela se Jesus já tinha feito muitos milagres, milhares de milagres. O que importava para ela era a filha dela. E ela precisava apresentar a filha dela para Jesus. Sabe quando você quer apresentar uma pessoa para outra? Você fala assim: você tem que conhecer essa pessoa. É que ela vai não desistir. Mães que oram, não importa se muitas pessoas já se converteram na igreja, se o ministério já alcançou muitas pessoas. Enquanto o filho não for alcançado, ela não sossega, ela não para de orar. Porque não importa se o mundo todo já conhece Jesus, se o meu filho ainda não conhece, eu preciso apresentá-lo a Cristo, até que ele conheça Jesus. Amém? Mães que oram não desistem. E por último, a última lição que eu gostaria de trazer para as mães sobre esse texto é que mães que oram permanecem em obediência e submissão a Cristo e não esmorecem diante dos obstáculos, mesmo que esses pareçam intransponíveis. Imagina aquela mulher chegando até Jesus: Senhor, socorre, minha filha está naquela situação. Eu estou gritando atrás do Senhor faz tempo aí, me socorre. E aí Jesus olha e olha: eu não tenho nada com você não tenho obrigação de te dar nada, de orar por você, de fazer nada. Você não é da nossa religião, não é da nossa nacionalidade, eu não vou pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Talvez a mais intencionada das mães tivesse olhado e falado assim: não deu. Acabou a esperança. Eu fiz todo o esforço possível, mas não deu. Talvez se fosse o pai, não é? De repente, se fosse o pai, ele falou assim: mulher, ó, eu fui lá, mas eu não queria receber não. Até tentei. Mandei uma mensagem, ele não respondeu. O WhatsApp é uma ferramenta extraordinária. A gente acha que ele resolve a vida, né? Principalmente quando a gente não quer fazer alguma coisa. A gente manda uma mensagem torcendo para a pessoa não responder. Porque se não responder, ele dá uma desculpa. Então, às vezes eu falo assim: e aí? Falou com fulano lá? Mandou uma mensagem. Mas você ligou? Não liguei, não respondeu a mensagem. Não liga. Se não responder, se não atender a ligação, vai na casa dele. Mas você tem que falar essa pessoa. Você tem que ter uma resposta de sim ou de não. Aquela mãe não esmorece. Uma vez fiquei imaginando os discípulos fazendo uma barreira, ela sai da frente, tem que encontrar com Jesus. E naquela dificuldade toda, quando ela consegue encontrar com Jesus, Jesus pega e dá uma desanimada nela. Ela fala assim: não, Senhor, tudo bem, eu não devia estar aqui não, mas se cair uma migalha me interessa. Se tiver uma migalhazinha, vai ser suficiente para mim. As mães que
que oram, elas continuam obedientes ao Senhor, continuam buscando, continuam insistindo, continuam orando. Ainda que hajam obstáculos, e ainda que esses obstáculos pareçam intransponíveis. Jesus dá uma resposta definitiva para aquela mulher. Mas ela fala: não, vou sair daqui não. E fico imaginando se Jesus ainda desse uma palavra negativa, o que mais que ela não estaria capaz, não estaria disposta, não seria capaz de fazer. Sei lá, de repente ela ia rasgar o pedaço da roupa de Jesus e levar para casa. Ou ela ia fazer ele abençoar ela na marra. Eu não sei o que aquela mulher era mais capaz de fazer. Mas ela estava determinada a não sair da presença de Deus em submissão obediente, em respeito e quebrantamento, enquanto a situação da filha dela não fosse resolvida. Talvez alguém de lá diga assim: mulher, acabou, a segurança acabou, chega, para. Você tentou, já deu. Isso nos lembra de uma outra história de Jesus, a história de Jairo, que está indo para casa com Jesus. No meio do caminho, Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue. E aí Jesus atrasa um pouquinho, mas Jairo está lá se curvando: minha filha está lá doente e tal. Aí a pouco chegam uns empregados e falam: Jairo, deixa o homem embora, sua filha já morreu, já era, acabou. Jesus olha para ele: Jairo, não tem, é isso somente. Mães que oram. Mães que oram, elas conseguem libertar os filhos das amarras do diabo através de suas incessantes orações e através do seu amor. Apresentam seus filhos pessoalmente a Cristo e os influenciam com a sua fé e permanecem em obediência e submissão a Jesus. E não esmorecem, não desanimam e não desistem. Irmãs, não desistam de orar. Não desistam de orar. Busque a Deus por seus filhos. Mães, orem por seus filhos. Nós vamos orar pelas mães hoje, mas eu gostaria que as mães estivessem em constante oração pelos seus filhos. A maternidade é um dom dado por Deus. E ao morrer na cruz, Jesus garantiu a todas as mães a vitória contra todos os demônios que querem escravizar seus filhos. Irmãs, o diabo não pode destruir a vida dos filhos de vocês, porque Jesus já deu a vitória para cada um de vocês. Glória a Deus. E os nossos filhos são do Senhor, amém? Amém. Nós somos presbiterianos. Os presbiterianos renovados são meio arminianos. Mas eu pessoalmente sou mais tenso por calvinismo. No final tudo se converte, mas como calvinista, eu creio que meus filhos são do Senhor. Meus filhos não se perderão. Se acontecer que eles andarem longe de Deus, quanto mais longe eles forem, mais difícil vai ser a volta, mas no final serão salvos. Pode ser que o Senhor tenha que castigá-los, pode ser que o Senhor tenha que discipliná-los, pode ser que o Senhor tenha que quebrá-los, mas no final serão salvos. Eu sei que me encontrarei com Deus no céu. Mas mães, não desistam de orar por seus filhos. Eles são do Senhor. Os que são mais arminianos falam assim: não, eles têm livre-arbítrio e eles vão aceitar Jesus se eles quiserem. Respeito quem pensa assim, mas a minha maneira de ter, nossos filhos são do Senhor. Eles não se perderão. Quando a gente lê o livro de Jó, Deus dá em dobro tudo que Jó tinha perdido. Só que no início da aprovação de Jó, quantos filhos Jó tinha? 10 filhos. Depois da aprovação, quantos filhos Deus dá a Jó? 10 filhos. Mas se Deus restituiu tudo em dobro, por que não deu 20 filhos? Porque Jó não perdeu seus filhos. Seus filhos estavam com o Senhor. Nossos filhos são do Senhor. Jó era de Jesus, os filhos de Jó eram do Senhor. Então Jó teve o dobro de filhos, porque aqueles 10 não se perderam. Foram afastados dele por um momento, mas se encontraram todos na eternidade. Eu creio nisso. Em nome de Jesus eu creio nisso.
Então, irmãos, não deixe de orar por seus filhos, porque o diabo não pode destruir a vida dos nossos filhos. Ele pode vir com todos os demônios sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, mas a oração de uma mãe, ela tem o poder de fazer com que os nossos filhos voltem para a presença do Senhor. Por isso, no poder do Espírito Santo, todas as mães são capacitadas a lutar com amor, com fé e com humildade, como essa mulher, contra todas as investidas do diabo contra elas. E ainda nas palavras de Susana Wesley, que nós citamos aqui no início, Susana dizia o seguinte: eu insisto em que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todos os pecados e misérias. Todo aquele que incentiva a obstinação numa criança garante seu naufrágio no futuro. Todo aquele que a educa e disciplina garante sua futura alegria e piedade. Quando consideramos que a religião está realizando a vontade de Deus e não a nossa, o único grande impedimento para a nossa felicidade temporal e eterna é a nossa obstinação. Assim, nenhuma indulgência pode ser trivial, e nenhuma negação deixa de ter recompensa. O céu ou o inferno depende somente disso. Assim, o pai que estuda uma forma de vencer a obstinação dos filhos trabalha junto com Deus na renovação e na salvação de uma alma. O pai que se submete à vontade obstinada dos filhos faz a obra do diabo, torna a religião impraticável e a salvação inalcançável. Ao ceder a todas as suas vontades, condena seus filhos, alma e corpo para sempre. Palavras de Susana Wesley. Ela dizia: a desobediência e a rebeldia é natural das crianças, mas os pais não podem deixar que elas vivam dessa forma, porque quem faz isso está levando os filhos para o abismo, condenando-os à ruína. Mas nós temos hoje aqui mães que oram por seus filhos, que amam, que influenciam por sua fé e que são obedientes e submissas ao Senhor e que querem continuar assim para que os seus filhos sejam libertos de todo ataque, de toda opressão maligna. Amém? Amém. Então, nesse momento, eu quero convidar todas as mães que venham à frente e nós vamos orar por cada uma delas para que o Senhor renove as suas forças e desperte cada vez mais para essa batalha que está à frente delas. Que o Senhor dê a vocês, irmãs, mães, força, despertamento para que vocês lutem em oração, porque a oração é a arma infalível das mães. E a fé de vocês, o amor de vocês e a obediência e a submissão de vocês fará com que vocês não permitam que o diabo arrebate os filhos de vocês. Amém? Então aqui as irmãs venham à frente, as mães. Será distribuídas as lembrancinhas das mães, nós já oraremos com elas.